É muito provável que a internet pare em algum momento e tudo deixe de funcionar, diz a autora. Lida por Thomas Papon. Erro 404. Esta é a mensagem que vemos na tela quando um aparelho é incapaz de se conectar a um website, seja porque ele desapareceu do servidor ou porque o link está errado. É também o título de um livro da jornalista espanhola Esther Paniagua, especializada em ciência e tecnologia de informação. O livro Error 404, Preparados para um Mundo Sem Internet, sem previsão de lançamento no Brasil, é um impressionante ensaio sobre, entre outros assuntos, a possibilidade de que a internet pare de funcionar e que o caos e o pânico se apoderem do mundo, porque ninguém, nem mesmo governos ou estados, está preparado para enfrentar o cenário apocalíptico que se seguiria. Com seu trabalho, a autora, que nasceu em Madrid, na Espanha, em 1986, procura exatamente chamar a atenção para esta aterrorizante possibilidade antes que seja tarde demais. A BBC News Mundo conversou com Esther Paniagua durante o Hey Festival Arequipa, promovido naquela cidade peruana entre os dias 3 e 6 de novembro. As respostas de Paniagua são lidas por Silvia Salek. A senhora então acredita que a internet possa um dia entrar em colapso? Não é que eu acredite, mas um dia eu acordei pensando nisso. É uma afirmação que vem da ciência, feita por muitos especialistas, entre eles o filósofo e teórico da consciência Daniel Dennett, que é uma referência no campo da neurociência. Li seus livros e é alguém que eu admiro muito. Depois de uma entrevista concedida por ele ao meu amigo jornalista Tony Garcia, na qual ele disse que a internet virá abaixo e viveremos ondas de pânico mundial, comecei a pesquisar e me dei conta de que aquela frase tinha fundamento. Imerso no conhecimento dos tecnólogos e de outros especialistas que o rodeiam, Daniel Dennett pensa nas consequências sociais de um apagão da internet e no que faz com que essas consequências sejam piores do que deveriam ou poderiam ser. Então é questão de tempo para que a internet pare de funcionar. Eu não diria que há 100% de certeza de que a internet entrará em colapso em algum momento e que tudo deixará de funcionar, mas eu acredito que seja muito provável. O que obviamente eu não tenho é uma data, nem eu nem ninguém. Pode acontecer amanhã, daqui a 5 anos, 10 ou nunca, mas acredito que nunca, dentre todas, é a possibilidade menos provável. E o que mais aconteceria se a internet caísse? Tudo, absolutamente tudo depende da internet. Isso faz com que ela seja especialmente vulnerável. Nós colocamos tudo em computadores, desde as infraestruturas críticas de hospitais até as administrações públicas, universidades, empresas, nossos corpos, roupas, eletrodomésticos, eletricidade. Por isso, se a internet caísse, tudo deixaria de funcionar e seria produzido um efeito em cascata, um efeito dominó, porque afetaria até mesmo os serviços que não estão conectados à rede. Já observamos simulacros bastante reais, mas em escala muito pequena do que poderia acontecer. Um ataque cibernético em 2021 contra o principal provedor de telecomunicações da Bélgica desligou a maioria dos serviços governamentais, incluindo serviços hospitalares importantes, o parlamento, as universidades, e isso durou apenas algumas horas. Os especialistas dos serviços de inteligência garantem que a partir de 48 horas começaria a surgir o pânico e as pessoas começariam a temer pela sua sobrevivência. A queda da internet faria então as pessoas temerem por sua sobrevivência. Essa visão não é um pouco apocalíptica? Claro, mas entre tudo que deixaria de funcionar estariam os mercados e supermercados. Sem internet, eles não poderiam faturar, só poderiam cobrar em dinheiro, mas não poderíamos sacar dinheiro do banco, de forma que os produtos estariam ali por um tempo, mas não poderíamos comprá-los. O que aconteceria se não pudéssemos ter acesso a alimentos ou remédios porque não temos dinheiro? Nem os especialistas em segurança nacional sabem até onde chegaria esse efeito cascata. A senhora diz no seu livro que poderíamos ficar sem internet em menos de 30 minutos. É verdade, descobri isso no processo de pesquisa para o meu livro. Em 1998, um grupo de hackers éticos, ou hackers do bem, foi chamado para comparecer ao Senado dos Estados Unidos devido à preocupação que havia na época de que a internet poderia eventualmente cair e com ela todo o comércio eletrônico associado à internet, que ainda era incipiente. Esses hackers declararam que em 30 minutos eram capazes de derrubar toda a rede,
por meio de vulnerabilidades em um protocolo básico da internet que, em poucas palavras, faz com que a informação flua da maneira mais eficiente possível. É uma espécie de GPS da internet. Quando você quer ir de um ponto a outro da rede, por exemplo, escrevendo o nome de um site ou clicando em algo, ele decide qual a forma mais rápida de fazê-lo. Foi precisamente uma atualização desse protocolo que, segundo a versão da Meta, fez com que em 4 de outubro de 2021 caíssem todos os sistemas da família Facebook, do WhatsApp ao Instagram. E apenas isso já fez surgir um pânico. Essa é uma das possíveis formas de queda da internet, mas não é a única. Então existem muito mais formas, né? Exato, um ataque contra o Google ou a Amazon, por exemplo, representaria levar embora metade da rede, com as consequências que isso traria para as pessoas e para as empresas que guardam suas informações em nuvens. Também existem nossos celulares, que são outro alvo muito fácil, embora durasse pouco tempo, já que as operadoras perceberiam e certamente resolveriam a questão em um prazo inferior a esses 2 dias que temos de margem antes do desastre, provavelmente em questão de horas. Ou pode ocorrer que um fenômeno da natureza, como uma tempestade magnética, faça cair tudo. É algo extremamente improvável, mas se ocorresse, seria nefasto. Seria a queda mais catastrófica e mais distópica, já que afetaria não só a rede, mas também aparelhos como satélites e muitas outras tecnologias. No livro Error 404, a senhora também fala do sistema DNS e conta que ele está protegido por 14 guardiões. Algo que eu confesso desconhecia. Como é possível que uma rede global esteja na mão de 14 pessoas? É uma história digna de filme. O sistema DNS é fundamental. É o sistema de nomes de domínios. O que ele faz é traduzir os nomes de cada site e designar a eles um endereço de IP. Isso permite que tudo que existe online esteja conectado. Sem essa espécie de banco de dados, embora tudo esteja ali conectado, nós não poderíamos ter acesso a nada. Ele é tão importante que a Corporação da Internet para a Atribuição de Nomes e Números, ICANN, a sigla em inglês, que é um órgão administrador da internet, decidiu, em 2010, criar uma camada de segurança digital que fosse protegida por uma série de pessoas. Deveria ser um grupo de tamanho razoável, nem pessoas demais para evitar dispersão, nem muito poucas para evitar que pudessem formar um acordo entre si, por exemplo, para atacá-lo. Por fim, decidiram que seriam 14 pessoas, 7 mais 7, porque existe um sistema de proteção na costa leste dos Estados Unidos e outro na costa oeste. Os guardiões se reúnem a cada 6 meses para atualizar o sistema DNS e renovar as chaves digitais. Cada um tem uma chave física associada às camadas de proteção digital e precisa levá-la quando se reúnem. Tudo isso eu sei porque consegui entrevistar um deles. Outra possibilidade que a senhora menciona é que os próprios governos decidam apagar a internet. Exato, é um fato, não é uma possibilidade. O maior caso que eu cito no livro é o da Índia, que apagou a internet por 7 meses. E, embora o governo tenha feito isso deliberadamente, em represália aos protestos na Caxemira indiana, e tenha se preparado para isso, foi algo bastante caótico. O apagão afetou todas as empresas, os organismos públicos e as redes de comunicações. Ele provocou restrições à liberdade de movimento, fechamento de rodovias e fábricas e acidentes industriais. Foi um desastre e, é claro, houve prejuízos na casa dos bilhões de euros. E existe outra coisa na qual eu continuei me aprofundando depois de publicar o livro em espanhol e acrescentei as traduções posteriores, que me parece muito preocupante. E o que é? Os cabos submarinos. E esta via é muito vulnerável. Eu continuei pesquisando e obtendo documentação depois de escrever o livro. Foi assim que tomei conhecimento de que todo o Iêmen, um país com 30 milhões de habitantes, havia ficado sem internet em 2020 devido a uma falha em um cabo submarino provocada pela âncora de um navio. Algumas fontes atribuem o caso aos Houthis, um grupo rebelde envolvido no conflito iemenita. Esse cabo transportava 80% do tráfego de internet do Iêmen. Os 20% restantes seguem por outro cabo. Mas quando todos esses milhões de pessoas tentaram se conectar através desse segundo cabo, ele entrou em colapso e aí todos ficaram sem internet. Isso nos mostra a vulnerabilidade dessas infraestruturas físicas, porque além de um ataque intencional, esses cabos podem ser cortados por acidente, como de fato já ocorreu em algumas ocasiões. A senhora diz que até uma criança poderia realizar um cyberataque contra a internet, né?
É verdade. E esse é outro assunto que eu queria destacar com o livro, a facilidade cada vez maior de realizar um ataque cibernético. Da mesma forma que no começo da internet era muito difícil para um usuário básico criar um site, agora é facílimo. Fazer um cyberataque antes era muito complicado, mas agora é muito simples. Não são necessários nem mesmo conhecimentos avançados de informática. E além disso, é cada vez mais barato. Da mesma forma que antes os computadores eram caríssimos e não saíam dos centros de pesquisa, agora todos temos 3 em casa, já que o celular e o tablet também são computadores. Já tivemos muitos casos de crianças que, até sem intenção, brincando, fizeram ataques cibernéticos. E considerando que existem tantas formas de apagar a internet e que isso teria consequências funestas, os governos e os estados têm algum plano para evitar o caos que se seguiria a uma queda maciça da rede? A resposta simples é não. Não existe nenhum plano específico para a internet. As operadoras são obrigadas a ter planos para o caso de quedas e confia-se que essas empresas estejam fazendo seu trabalho. As companhias de eletricidade também têm protocolos de ação no caso de apagões. Mas em nível governamental não existe nada. Se houver uma queda da internet, vai ser preciso ver, por exemplo, como as pessoas se organizam. E esse é um dos principais medos de Daniel Dennett, que afirma que não temos botes salva-vidas para esses casos. Antigamente, quando acontecia uma coisa grave, as pessoas se reuniam nas igrejas e ali se organizavam. E hoje, vamos para onde? Para a prefeitura, para a biblioteca? A sociedade está cada vez mais fragmentada, polarizada, individualizada. E por estarmos assim separados uns dos outros, pode ocorrer que as consequências de um evento como a queda da internet sejam ainda piores. O seu livro também analisa as grandes decepções trazidas pela internet, que causou aumento das desigualdades, da desinformação, do discurso de ódio, da manipulação e do controle. Ainda temos tempo de reinventar a internet para que seja uma rede de conhecimento, solidariedade e ajuda mútua, como sonhávamos nos seus primórdios? Mais do que reinventá-la, estamos em tempo de começar a administrá-la adequadamente, para que ela se transforme no que queríamos que fosse, ou pelo menos para que deixe de ser um ninho de polarização, manipulação e vigilância que se tornou. E para que nossos direitos deixem de ser sistematicamente violados. No princípio, com essa ideia utópica, deixamos que a internet fosse comercializada e se tornasse o que é hoje, por ausência de mecanismos de administração. E agora precisamos solucionar a questão, implementando esses mecanismos. Uma proposta que me parece muito interessante é vincular o comércio digital, a possibilidade de vender e fazer negócios online, ao cumprimento das normas de privacidade e segurança cibernética. O comércio deve estar subordinado ao cumprimento dessas obrigações. Já temos, de fato, muitas normas nesse sentido. O que acontece é que elas não são cumpridas e algumas não são suficientemente severas. O comércio de dados pessoais, por exemplo, é algo que deveria ser diretamente proibido. Shoshana Zuboff, que é autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância, ela afirma que da mesma forma que proibimos um dia o comércio de seres humanos e a escravidão, porque aviltava as pessoas e violava seus direitos, é preciso proibir o comércio de dados pessoais pela mesma razão. E se isso não for feito, como poderemos estar daqui a 5 anos? Estaremos em uma situação na qual os cidadãos, e especialmente as minorias, estarão cada vez mais marginalizados e cada vez mais serão vítimas de sistemas baseados na coleta de dados que os discriminam por motivos de gênero, idade, etnia, para que não possam, por exemplo, ter acesso a determinadas ofertas de emprego ou não sejam selecionadas para um cargo, para que subam menos na carreira ou para que não tenham acesso a crédito para comprar uma casa. De um lado, as desigualdades sociais continuarão aumentando e, de outro, os privilégios serão fortalecidos. Os ricos serão os únicos que poderão desfrutar de um direito importante como a privacidade. Essa foi a autora Esther Paniagua. Você ouviu a reportagem. É muito provável que a internet pare em algum momento e tudo deixe de funcionar.